eu vou voltar lá para a história do nascimento do programa Monitora. Aham. Foi dentro desse projeto, em parceria com a GZ, né, que a gente teve, então, eram unidades piloto. A gente tinha, se eu não me engano, acho que eram 18 unidades piloto, ou 12, 4 na Amazônia, 4 na Mata Atlântica e 4 no Cerrado, Uhum. em áreas florestais, e antes disso houve toda uma avaliação sobre os indicadores. E aí é que esse é um ponto em que a gente ficou anos e anos discutindo. Se você botar três pesquisadores de áreas diferentes, três só, para conversar e perguntar qual é o melhor indicador para medir biodiversidade, se eles forem de áreas diferentes, cada um vai dizer, é planta, é mamífero, é anfíbio, é, né? Então, como que a gente escolhe? E aí o interessante foi que o ICMBio, a equipe que estava nesse projeto, falou, não vamos criar critérios, porque para a gente conseguir, como o maior desafio, a gente tem esse financiamento para esse projeto agora, mas como é que a gente vai garantir a continuidade disso a longo prazo de verdade? A gente precisa que esse monitoramento seja simples e barato, porque o orçamento das unidades de conservação é sempre aquém do que a gente precisa. Então, a gente precisa de uma coisa, né, que seja simples, porque ele precisa ser, esse monitoramento, ele precisa ser independente de especialistas. A gente precisa que a equipe das unidades de conservação, com algum treinamento, claro, seja capaz de coletar esses dados. A gente, desde o início, né, o ICMBio, esse projeto foi concebido para que ele valorizasse a participação social. Então, a gente precisa de métodos que a comunidade local, junto com os servidores das unidades de conservação, possa ir para o mato e coletar dados de forma padronizada, de forma, né, cientificamente válida, que gere dados que sejam de interesse, né, que sejam relevantes. Então, a gente precisa e que indique a qualidade do ambiente como um todo, né? Que não, então, esses alvos de monitoramento, eles têm que representar mais do que aquela única espécie. Então, a partir disso tudo, desses critérios, a equipe que estava lá naquela época, né, pegou várias sugestões de táxons, né, de espécies possíveis. Ah, por que não monitora anfíbios, por exemplo, que foi uma das espécies dos grupos que foi pensado. Os anfíbios são muito bons indicadores de mudança climática, mas eles não têm uma taxonomia tão bem resolvida e não têm e tem uma dificuldade de identificação taxonômica por não especialistas. Então, por Sim. exemplo, são questões que foram levadas em conta. Naquele momento, né, para o programa florestal, foram escolhidos os seguintes alvos: borboletas Que até aquele frugívoras. momento era o único que existia. Era É, era o programa florestal. exato, foi o primeiro que começou Uhum. aí lá a ser desenvolvido em 2010. Esse programa piloto, ele teve o treinamento em 2013 das primeiras equipes e esse treinamento ele ocorreu lá na Serra dos Órgãos. Em 2014 começou a geração de dados em campo. Esse programa ele tinha, né, a contratação de consultores que apoiaram essas primeiras unidades de conservação na, na- na implantação local, e tinha antes disso os consultores que fizeram toda essa análise que eu estou te contando, né, de indicação, quais vão ser bons indicadores, Uhum. criar os protocolos, fazer a capacitação, né? Então, a partir daí foi que surgiu a sementinha. Ao longo desse período, a gente teve, né? Então, começou a ir para campo gerar dados, a gente foi vendo, né, que funcionava, que tinha, não só funcionava o protocolo e tal, mas é uma atividade que é muito prazerosa, né? Para quem, para quem gosta de estar no Pra mato, quem gosta. assim, e para as unidades de conservação, eu como, né, servidora, trabalhei muito tempo nas unidades de conservação, lá na Serra dos Órgãos. Me angustiava um pouco a gente não ter informação. As pessoas perguntam, o conselho consultivo quer saber, a sociedade local quer saber, né? A unidade de conservação está bem? Está tudo bem? As espécies estão bem? Falar o que eu Uhum. não sei. A gente tem que É. ter, né? E como.
servidora da unidade de conservação, ser você que está gerando esses dados com o apoio, né, da comunidade, enfim, é uma atividade que todos os servidores que experimentam, eu acho que se apaixonam pelo programa. Então, que a gente faz com prazer, que equilibra, é uma atividade, assim, é difícil, você conhece campo, né? Chove, fica tudo cheio de lama, tem mosquito, tem que É. caminhar pra caramba, né? Tem o deslocamento para chegar e toda a preparação para ir, e depois toda a organização da volta, porque você tem que organizar os dados e limpar material, dá trabalho pra caramba. Mas, assim, no contexto das atividades, né, que compete aos servidores de unidades de conservação, é uma atividade prazerosa também. Você está ali, você está caminhando dentro da unidade de conservação, você está vendo, né, as espécies que a gente está conservando, você está gerando dados, você está. E aí, trazendo já essa questão da participação social, quem participa também se apaixona. Não são só os servidores, é uma atividade, a gente tem muitos relatos também de comunitários, de voluntários, né, que você vai para o mato uma com um objetivo, né, de fazer observações padronizadas ali que vão gerar padrões. Então, assim, fica todo mundo muito interessado em fazer parte disso. Gostou desse corte? Então aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha com quem achar relevante. Isso ajuda demais o nosso trabalho a crescer e a chegar a mais gente.